Senhores, boa noite. Nós não viemos aqui à toa. Nós não viemos aqui porque o Paulinho convidou e é um grande amigo de todos. Nós não viemos aqui porque hoje não tinha jogo do Flamengo, não sei lá de quem. Nós estamos, tem, então melhor ainda. Nós estamos aqui hoje porque o Espírito Santo, presta bem atenção nisso, você só está aqui hoje porque o Espírito Santo está trazendo você aqui. Você não veio aqui por conta própria. Então eu peço a vocês que permitam que o Espírito Santo possa ministrar ao coração de cada um aqui essa noite, para que a gente saia daqui ciente daquilo que Deus quer transmitir para a nossa vida. Eu vou de oração e de caldo de galinha nunca é demais. Então eu peço permissão para orar antes de começar. Pai amado, muito obrigado por esse número de pessoas que está aqui, carentes da tua voz, carentes da tua presença, tentando, Senhor, conectar com o Senhor, tentando aprender mais do Senhor. E eu peço que o teu Espírito possa se mover no nosso meio. Eu me entrego totalmente ao Senhor, Pai, para que a excelência da glória seja tua e para que teu Espírito possa falar, Pai. Eu te louvo, te agradeço e dependo do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Quando o Paulinho chamou para vir aqui, a primeira coisa que a gente pensa é o que eu vou falar, qual a mensagem que Deus quer que leve lá. E eu pensei em trazer aqui uma meditação com vocês sobre um homem cheio de defeitos, e por isso mesmo eu me identifico muito com ele, mas também um homem que foi tremendamente usado por Deus a despeito de... E esse homem era Pedro. E Pedro é uma pessoa bastante conhecida, tanto para os católicos, como para os ortodoxos, como para os cristãos em geral. Mas quando nós olhamos para Pedro, nós temos a tendência de olhar para ele como aquele servo já abençoado, que curava, que pregava, ousado, intrépido. Só que Pedro, até chegar a esse processo, ele era um homem cheio de defeitos, como muitos de nós somos cheios de defeitos. E por isso eu me sinto uma identificação minha com ele. E eu creio que muitos aqui também vão se identificar à medida que nós vamos tratar da vida de Pedro antes do enchimento do Espírito Santo, antes do Pentecoste, antes do encontro com Cristo ressuscitado. Porque quando nós entendemos o significado do Cristo ressuscitado, então a nossa vida transforma totalmente. Era a época de Páscoa, e nós estamos no período da Páscoa, nós estamos mais precisamente na Quaresma. A Quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa. Jesus, então, reúne os discípulos para um jantar de despedida com eles. Ali ele institui a ceia, né? A comunhão para os católicos, a Santa Ceia para nós, evangélicos. E ele ministra sobre eles, dá instruções para eles. E logo em seguida Jesus se retira com eles. E dali para frente, então, ele vai passar pelo processo do julgamento dos judeus, ele vai na presença do rei, depois ele retorna para os judeus, depois ele vai ser preterido em prol de Barrabás e vai culminar com a morte na cruz. Eu tenho pensado muito nesse período sobre a questão do Cristo morto e da diferença que faz para nós quando nós contemplamos o Cristo ressurreto. Porque nós estamos vivendo um país hoje totalmente pervertido, onde os valores cristãos estão sendo deixados de lado, onde aquele temor que havia de Deus no nosso país está sendo deixado de lado e trocado por religiões pagãs, por feitiçarias.
por uma doutrina liberal que penetra dentro da igreja e está solapando a pureza do Evangelho. E com isso, ao invés da igreja reagir contra isso, a impressão que dá em nós é que essa igreja está se apequenando, está se ensimesmando, está se acovardando. Ela está ficando cada vez com mais medo, com mais apática em relação a tudo que está acontecendo. Então, o que nós vemos hoje é uma declaração aberta de pessoas, por exemplo, que seguem doutrinas satânicas. Eu fiquei sabendo esse dia que nós já temos uma igreja satânica em Anápolis. Cadê que a gente ia imaginar isso? Anápolis, uma cidade de tantas igrejas evangélicas e católicas. Cadê que a gente iria imaginar aqui em Anápolis? Eu posso imaginar em Brasília, no Rio de Janeiro, em Salvador, mas em Anápolis eu jamais imaginaria. A verdade é que nos últimos tempos agora, o diabo tem entrado na cultura brasileira, na sociedade brasileira, e derrubado os valores morais, os valores éticos, os valores familiares, e tem trabalhado em peso para derrubar tudo isso, e nós não podemos ficar acovardados diante disso. E aí eu fiquei meditando e pensando, o que está faltando para nós sermos diferentes na sociedade? O que está faltando no nosso meio, católicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais? O que está faltando que nós não conseguimos impactar a sociedade? Muito pelo contrário. Aparentemente, é a sociedade que está impactando a igreja. O que acontece? Porque quando Cristo nos chamou, ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus. Ou seja, ele está dizendo, toda autoridade o Pai me conferiu e eu estou transferindo essa autoridade para vocês. Portanto, cada um aqui que é um cristão verdadeiro, foi dado a ele a autoridade de Cristo. Para quê? Para ministrar a palavra, para pregar, para curar, para libertar. Ele não só diz toda autoridade me foi dada, mas ele diz assim, ide por todo mundo. A melhor tradução para esse versículo é indo por todo mundo. Porque ide dá a aparência de que Deus está mandando sair daqui e ir pregar lá longe. Mas indo por todo mundo, que é a tradução verdadeira, o significado é, à medida que eu vou caminhando no dia a dia, à medida que eu vou para a academia, para a pelada de futebol, para o trabalho, para a igreja, para onde quer que seja, eu vou pregando o evangelho a toda criatura. O meu vizinho, a pessoa que trabalha comigo, as pessoas que me cercam, eu nunca deixo de pregar o evangelho. Então Cristo disse, indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas só que a gente não está vendo isso, infelizmente. Eu estava pensando esse dia, se eu pegar a minha casa como centro, como uma base, traçar um círculo em torno da minha casa, tendo ela como referência central, um círculo de 2, 3 quilômetros, eu vou ter pelo menos umas 10 igrejas evangélicas, católicas, circulando em torno da minha casa. Para vocês terem uma ideia, se eu sair da minha casa, tem uma igreja ao lado. Uma porta que é uma igreja. Então, eu não tenho nenhuma desculpa para não ir da igreja, porque eu tenho um vizinho que é uma igreja. Se eu abrir um buraco na minha garagem, eu saio no púlpito do pastor lá. Então, nós somos cercados de igreja, mas por que nós não temos feito tanta diferença na sociedade? Por que a sociedade não tem sido transformada, impactada, tomada pelo poder do Espírito Santo, como nos grandes avivamentos que ocorreram até hoje? O que acontece? Que a igreja não consegue passar essa força de Cristo, esse poder do Espírito Santo, essa autoridade que Jesus nos otorgou. O que acontece? Que a gente não consegue passar isso para a sociedade a ponto de impactar e mudar e transformar a sociedade. Por que a família tem decaído nos seus valores? Por que a política é tão corrupta? Por que tem acontecido tanta coisa que tem deplorável nesse país, enquanto nós temos tantos cristãos
cristãos aos quais Cristo falou, vai e prega na minha autoridade. Por que tem acontecido isso? E estudando a vida de Pedro, eu cheguei à conclusão de que são muitos os fatores que às vezes nos acovardam como cristãos. Mas tem uma coisa especial que nos atrapalha de sermos uma igreja vitoriosa, impactante e transformadora. É o fato de que nós nos deixamos levar pelos nossos problemas pessoais e pela acusação do inimigo do povo de Deus, que é Satanás, que diz para nós, você não tem condição de pregar o Evangelho. Você não tem condição de ir atrás de ninguém, porque a sua vida não permite isso. Você não tem autoridade moral para pregar o Evangelho. Você não é um cristão de fato, você é um cristão de fachada. E realmente, muitos de nós na igreja somos cristãos de fachada. Nós maquiamos, nós passamos uma maquiagem para mostrar para as pessoas que nós somos cristãos. Mas quando eu estou em casa, na solidão do meu travesseiro, quando eu estou no meu relacionamento com a minha esposa, então eu digo realmente quem eu sou. E muitas vezes quem eu sou me envergonha. Então eu olho para Pedro e vejo um homem cheio de defeitos, mas também um homem que foi transformado pelo poder do Espírito Santo e que virou uma coluna da igreja, que Jesus separou ele para ser uma coluna da igreja. Se você abrir, não sei quantos trouxeram a Bíblia ou no celular, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver algumas qualidades negativas de Pedro e com as quais nós nos identificamos de uma maneira bem forte. Por exemplo, Lucas 22, no capítulo 31 a 34, não vai dar para mim ficar lendo todas as referências, senão vai gastar muito tempo. Então eu vou explicar a passagem rapidamente. No versículo 31 a 34, nós vemos em Lucas algo que acontece com todos nós, que é excesso de autoconfiança. Sabe por que a primeira bem-aventurança no Evangelho é bem-aventurados humildes de espírito? Porque humilde de espírito tem que ser o primeiro das demais bem-aventuranças, porque humilde de espírito significa aquela pessoa que chega para Cristo e reconhece a sua falência espiritual. Reconhece que eu não sou nada. Reconheço que sempre que eu tento direcionar a minha vida pelo meu próprio impulso, pela minha própria capacidade, eu acabo dando errado. Então eu me rendo diante de Jesus, dizendo, Senhor, eu estou aqui inadimplente espiritualmente, falido espiritualmente, na expectativa de que o Senhor possa agora, daqui para frente, tomar conta da minha vida e dirigir a minha vida. Portanto, humilde de espírito é aquele que se verga diante de Jesus, é aquele que abaixa diante de Jesus. Quando Jesus falou da parábola do joio e do trigo, ele disse que a igreja sempre tem o joio e tem o trigo. O joio é muito parecido com o trigo, mas o joio tem uma diferença. Quando você pega a espiga do joio, você esfarela ela na mão, ela não tem semente dentro. Mas quando você esfarela o trigo, ele tem semente, ou seja, ele gera novas vidas. E o joio, ele cresce de maneira ereta. O vento bate nele, mas ele não se verga. Mas o trigo se verga. E nós devemos ser como o trigo. Nós devemos nos vergar. E o grande defeito de Pedro é que Pedro era uma pessoa sanguínea, ou seja, uma pessoa que primeiro fazia para depois pensar no que fez, primeiro falava para depois pensar no que falou. E Pedro era cheio de autoconfiança. Tanto é que quando Jesus anuncia para ele a sua morte, Pedro fala assim, eu jamais vou negar o Senhor, eu jamais vou deixar o Senhor sozinho. Pode contar comigo, ainda que os outros discípulos aqui falem, só pode contar comigo que eu vou estar com o Senhor. E Jesus dá uma olhada assim para ele, Jesus que conhecia o interior do ser humano de uma maneira fantástica, ele olha para Pedro e fala assim, ô Pedro, Satanás pediu ao Pai para peneirar a sua vida, ou seja, fazer você passar por uma provação bem grande.
para mostrar para você quem realmente você é. Mas eu roguei por você para que você não caia. Ao falar isso para Pedro, Jesus está dizendo, você está pensando que você está com essa corda toda? Você não está, não. Eu tive que rogar por você, porque dependendo da aprovação, você nem continua sendo meu discípulo. E para completar, Jesus diz para ele assim, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E foi o que aconteceu realmente. Então Pedro, cheio de autoconfiança, disse para Jesus, eu jamais vou te negar. Mas quando chegou o momento, Pedro negou a Jesus 3 vezes, dizendo, eu não conheço esse homem. E o livro de João vai dizer que a negativa dele foi tão grande que ele chegou a blasfemar, ou seja, a emitir palavrão para dizer, para garantir que ele não conhecia Jesus. Que ele estava ali como curioso, em redor de uma fogueirinha, enquanto Jesus estava sendo interrogado. Quantos de nós não somos assim? Pessoas autoconfiantes, pessoas que não aceitam conselho, nem da esposa, pessoas que tomam o seu próprio caminho e não aceitam interferência. E muitas vezes a gente dá com os burros na água. Por quê? Porque nós não nos vergamos buscando a vontade de Deus. A segunda passagem que fala, então, o primeiro grande erro de Pedro, que combina muito comigo, é a autoconfiança. Outra coisa, Pedro demonstra na vida dele indolência. O que é indolência? Apatia, incapacidade de reagir diante das circunstâncias. Quando é que Pedro demonstra isso? Quando Jesus se retira para o horto para orar, dali ele já seria entregue aos judeus e já iria para o julgamento, e Jesus está passando por um tremendo estresse emocional. Por quê? Porque ele sabia o que ele ia padecer, ele sabia o que aguardava ele. Então a Bíblia diz que Jesus estava suando sangue e água. Esse é um fenômeno que acontece quando a pessoa está debaixo de uma extrema provação, de um extremo estresse. E isso estava acontecendo com Jesus. E Jesus então pede para Pedro, ora aí por mim, né? Eu vou ali orar, vigia para mim. Mas quando Jesus ora e diz assim para o Pai, Pai, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice. Olha só, o Filho de Deus encarnado, feito um homem, veio aqui na terra sabendo que ele iria morrer na cruz por nós. Mas o estresse dele era tão grande que ele diz, Pai, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Quando ele retorna, Pedro está dormindo. Ou seja, ele pediu a Pedro que vigiasse, mas Pedro está dormindo. Por 3 vezes isso acontece. 3 vezes ele encontra Pedro dormindo. O que demonstra da parte de Deus indolência. Indolência é incapacidade de entender a gravidade da situação. Indolência é a incapacidade de reagir diante de tudo aquilo que o mundo tem imposto à igreja e nós não temos reagido contra isso. Então eu me identifico com Pedro nisso, porque quanta coisa eu poderia estar fazendo para Deus. E, no entanto, quão indolente nós estamos diante das circunstâncias. Como nós estamos apáticos, acovardados, retirados com medo das circunstâncias. Outro problema que Pedro tinha, Pedro era uma pessoa que tomava muita decisão carnal, decisão movida pela carne, não pelo Espírito. Quando chega Judas para prender a Jesus, um dos discípulos arranca a espada e corta a orelha de um dos servos do sacerdote. E aí, outro evangelho vai dizer que esse homem era justamente Pedro, um impossível. Ele arrancou a espada, cortou a orelha. Jesus precisou pegar a orelha, colocar no lugar, curar ali naquele momento. Eu fico imaginando quanto Jesus se cansava em lidar com Pedro, porque ele era muito precipitado nas suas decisões. Ele tomava decisões assim repentinas, impensadas, e depois que ele ia medir a consequência daquilo. Então, autoconfiança, indolência, valentia carnal. Outra coisa, negação e covardia. Quantas vezes nós temos vergonha de nos posicionar como cristãos? Quando as pessoas chegam para Pedro, lá na véspera do julgamento, e dizem para ele, olha,
eu vi você estava andando junto com Jesus, e ele nega Jesus 3 vezes. Covarde! Quantas vezes nós negamos a Deus na nossa vida, quando, por exemplo, nós nos assentamos com pessoas que não são cristãs, e elas fazem brincadeiras com o cristianismo, com Jesus, com tudo, e nós ficamos quietos e rimos daquilo. Ou seja, não nos fere, não nos machuca, não mexe conosco, não sensibiliza a nossa vida, porque nós somos insensíveis e covardes para defender a causa de Cristo. Enquanto isso, nós não sabemos, mas do fim do século passado, século XX para cá, nunca houve tanta morte de mártires cristãos ao redor do mundo como nesse período, nem na Idade Antiga. Agora mesmo estão sendo mortas centenas de cristãos na Nigéria, perseguidos. Cristãos são mortos na Coreia do Norte, na China, nos países muçulmanos. Nunca houve tantos mártires morrendo pelo nome de Cristo. Mas sabe o que acontece? Eles morrem, mas eles não negam a sua fé. Eles não negam a sua fé. Eles preferem morrer do que dizer, eu nego a Jesus. Eles não fazem isso. Enquanto isso, nós aqui negamos, às vezes, numa simples roda de amigos, quando todo mundo está fazendo brincadeiras em torno da igreja e nós nos acovardamos e ficamos calados. Não temos a coragem, não nos sentimos feridos por isso. Outro defeito de Pedro, ele aceita zombarias em torno do nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que os guardas, enquanto Jesus estava ali, eles zombavam de Jesus e brincavam com Jesus, colocando uma coroa nele e cutucando ele com chicotes e tal. E Pedro fica quieto, ele não intervém para proteger Jesus, acovardado, aceitando aquela zombaria, como muitas vezes nós aceitamos. Do Salmo número 1, eu vou ler um trecho aqui do Salmo número 1 para vocês, que diz assim: bem-aventurado. Bem-aventurado é uma expressão que quer dizer feliz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Observe a progressão. Ele não anda, né? O homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, ele não se deixa absorver pelos conceitos da sociedade, ele não permite que os conceitos do mundo tirem dele os conceitos de Cristo, ele não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então dá a entender, um homem que está andando, de repente ele para e se assenta. E quando ele assenta, aí o pecado estabelece. Porque agora ele vai ouvir o pecador e não Cristo. Por isso diz, bem-aventurado aquele que faz justamente o contrário. Então, Pedro é aceitado a zombaria, por quê? E nós aceitamos isso também muitas vezes. Porque pelo simples fato de que nós nos deixamos levar pelo mundo, pela conversa das pessoas, pelas brincadeiras, pelas piadas profanas, por tudo aquilo que decresce o nome de Deus, e nós aceitamos isso tranquilamente. E, por último, outro defeito que Pedro tinha e que nós nos identificamos com ele, Pedro chegou a negar a sua fé em Cristo. Quando as pessoas então perguntaram para ele, você estava andando com Jesus, nós conhecemos você, a gente viu você andando com Jesus. E ele nega 3 vezes, dizendo, eu não conheço esse Jesus. Ou seja, Pedro prefere negar por medo, negar sua fé, do que firmar o seu caráter, firmar a sua fé em Cristo Jesus, pagando o preço que tivesse que ser pago, mas permanecendo na graça de Jesus. Pois bem, quando Jesus vai para a cruz, esse Pedro que vê Jesus sendo crucificado, agora é um homem extremamente derrotado. Derrotado porque ele entendeu
nesse curto espaço de tempo, primeiro, que ele não podia confiar nele mesmo, porque ele era muito mais fraco do que ele imaginava. Segundo, porque ele havia traído seu mestre e amigo. E a Bíblia diz que quando o galo cantou, depois dele negar 3 vezes, o olhar dele cruzou com o olhar de Jesus. E ele então abaixa a cabeça e começa a chorar. Ou seja, o Pedro que agora vê Jesus na cruz é um Pedro tremendamente derrotado. Um Pedro que reconhece a sua falência espiritual, a falência da sua fé pessoal. Um Pedro que necessita ser restaurado, porque ele agora está cabrunhado, tá? Você já viu quando você faz alguma coisa com alguém que fere aquela pessoa e você fica chateado com aquilo, aquilo te toca, aquilo te mexe com você, porque você fez alguma coisa, esposa, filho, qualquer coisa assim, que não era para fazer, pois Pedro agora está nessa situação. Pois bem, Jesus é enterrado, no terceiro dia Jesus ressuscita. Aparece aos discípulos e onde os discípulos estavam? Trancados numa casa, com medo dos judeus e dos romanos. Acovardados. Acovardados como muitas vezes nós cristãos também fazemos. Quando tudo está vindo contra a igreja e a gente se acovarda e nós ficamos no nosso cantinho sem reagir àquilo que o Satanás está impondo sobre a igreja de Deus. Jesus aparece para os discípulos e depois manda uma mensagem, já no final dos dias que ele ficou aqui ressurreto. E ele diz assim: antes de subir, eu vou deixar uma instrução para os discípulos. Fala para eles irem lá para Galiléia. E quando chegar na Galiléia, eu quero ter um encontro com eles. E Jesus diz assim: fala para os discípulos e para Pedro. Olha só, ele podia falar assim, fala para os discípulos, então todos os discípulos iriam, mas ele faz questão de frisar, ir para Pedro. Por que ir para Pedro? Porque Pedro estava tão derrotado, Pedro estava tão traumatizado, tão para baixo, que certamente ele não atenderia o convite de Jesus, de ir para Galiléia e encontrar com Jesus. Já pensou? Você chegar para Jesus, Jesus chama ele de lado e fala assim, que papelão, hein, Pedro? Você dizia que era o bom e na hora que eu precisei você me traiu. Então, Pedro certamente não iria se Jesus não tivesse enfatizado bem. Fala para os discípulos e para Pedro. Vai para Galiléia. E quando chega na Galiléia, num primeiro momento eles não encontram com Jesus. Eles, por não encontrar com Jesus, eles resolvem pescar. Mas não conseguem pescar nada. E quando eles retornam para a praia, eles encontram um homem numa fogueirinha, assando um peixe, comendo com um pedaço de pão, e ele fala assim para eles: pega a rede, lança ela outra vez, lança ali. E eles falam: não, mas não tem lógica, nós acabamos de chegar, não pegamos nada. Ele: faça isso. E aí João reconhece que era o Cristo, ressurreto. Porque quando Cristo ressuscitou, ele estava num corpo glorificado. Então muitos viam Jesus e só vinham conhecê-lo depois, reconhecê-lo como Cristo, quando ele conversava. Porque quando ele conversava, o gatilho ligava na pessoa. Nossa, essa é a voz do mestre. Essa é a atitude do mestre, eu sei, é ele. Então João diz assim, olha, aquele homem ali parece que é Jesus. E Pedro então sai correndo e vai encontrar com Jesus. E Jesus então chama ele no canto, era o momento da grande conversa. O que será que Jesus ia fazer? Ia apontar o dedo para ele? Ia dizer, Pedro, você me traiu, você foi péssima, eu confiei em você e você me traiu. Mas ao contrário disso, Jesus toma Pedro, observa bem, por que Jesus estava em redor de uma fogueira? Porque foi ao redor de uma fogueira que Pedro traiu a Jesus. Agora Jesus acende uma fogueira para iniciar o processo de restauração espiritual de Pedro. Então ele chama Pedro e fala assim para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro fala assim: Senhor, o senhor sabe o que aconteceu, o senhor sabe que eu traí o senhor, o senhor sabe que eu não fui a pessoa que eu achava que era, o senhor sabe que eu era muito mais fraco do que eu imaginava, mas o senhor sabe também que eu te amo.
E Jesus fala para ele: cuida das minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus faz a mesma coisa. Na terceira vez, Pedro até se entristece, porque fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala assim: então cuida das minhas ovelhas para mim. Sabe o que Jesus estava falando nesse ponto? Ele estava dando a entender para Pedro que ele estava confiando tanto em Pedro, tanto no fato de que Pedro estava arrependido, que ele estava dando para Pedro cuidar a coisa mais importante que ele tinha, que era o rebanho dele. Cristo estava dizendo: Pedro, eu estou perguntando 3 vezes para você, porque você me negou 3 vezes. Não é eu que preciso saber se você me ama, não. É você que tem que se conscientizar de que você realmente me ama. E aí, Pedro, então, é restaurado pelo amor de Jesus, porque ao invés de Jesus acusar, ao invés de Jesus colocar a mão e espremer, Jesus restaura a fé de Pedro, dizendo: Pedro, eu confio em você. E porque eu confio em você, eu estou entregando para você a coisa mais importante que eu tenho, porque eu vou subir para junto ao Pai. Mas você vai cuidar do meu rebanho para mim, você e os discípulos. E Pedro vem a ser uma das colunas da igreja. Um homem que, a partir do Pentecostes, quando o Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo habitando dentro deles, Pedro se torna um homem extremamente corajoso e intérprete. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos, quando Pedro confronta o Sinédrio, que era a cúpula ali dos judeus, ele confronta o Sinédrio dizendo, eles falam para Pedro: olha, eu vou soltar você, mas você não vai falar mais desse tal de Jesus. E Pedro diz assim na cara do sumo sacerdote: o senhor acha mesmo que eu vou deixar de seguir a Deus, de deixar de falar daquilo que eu vivi e ouvi para obedecer ao Senhor? De jeito nenhum, eu vou obedecer a Deus. E esse Pedro é o Pedro que vai pregar e que a igreja parte num dia de 120 pessoas para 3.000, depois para 5.000 e depois para uma multidão. E depois ela se espalha por todo o mundo. Quando Jesus disse de pregar o evangelho a toda criatura, né? Saindo da Judeia, Galileia, Samaria e até os confins da terra. E a igreja então começa a ir para os confins da terra. Por quê? Porque Pedro e os discípulos foram restaurados por Cristo. Viram Cristo ressurreto. Assumiram a autoridade e o poder de Cristo na vida delas. E se tornaram valorosos e intérpretes, a ponto da igreja chegar até os dias de hoje em toda a face da terra. Isso quer dizer, amados, que todos nós somos carentes de uma transformação espiritual muito grande, para que nós sejamos verdadeiros cristãos, verdadeiros católicos, verdadeiros presbiterianos, batistas, assembleianos, coptas, ortodoxos, todo cristão, porque Deus não chamou o cristão para viver uma vida de covardia e de apatia. Jesus não chamou o cristão para aparentar um cristianismo, para vestir uma máscara se dizendo cristão. Jesus chamou as pessoas e ele preveniu. Vai ser uma trajetória pesada. Cada um vai ter uma cruz para carregar. Mas aquele que carregar essa cruz e andar segundo a minha palavra, esse vai ser vitorioso. E quando ele chegar aquele grande dia do julgamento, ele vai estar lá dizendo para nós: vinde, amados do meu Pai, vinde para aquilo que o Pai preparou para vocês. Então Deus nos chama para sermos cristãos verdadeiros. Deus nos chama para sermos cristãos de atitude. Deus nos chama para fazermos diferença na sociedade, para impactar Anápolis e não para nos acovardar, para mudar a cultura vigente e não para deixar que a cultura transforme a cultura cristã, para mudar a corrupção na política e não para nos adequarmos à corrupção política. Porque isso muitas vezes tem acontecido. Os cristãos que envolvem na política acabam se corrompendo também. Então, nós não fomos feitos para isso, nós somos feitos para fazer a diferença. E foi para isso que Cristo nos chamou. E a palavra de Deus diz assim: aquele que não me ouve e não ouve o meu Pai, esse não é filho meu. Esse não foi escolhido por mim. Então, esse é um bom teste para nós. O que nós queremos?
passar uma imagem de cristãos ou nós queremos ser verdadeiramente cristãos? Passar uma maquiagem para se fingir de cristão, mas vivendo no mesmo pecado que nós vivemos sempre? Ou nós queremos tratar o pecado em nós através do Espírito Santo para sermos cristãos que façam toda a diferença na nossa trajetória aqui? Amém, amados? Amém. Eu vou pedir que vocês abaixem as suas cabeças enquanto eu oro. Deixe o Espírito Santo ministrar para você agora. Eu vou ler aqui alguns versículos e você vai pensando esses versículos e terminando esses versículos, está encerrado. Mas pensa na sequência dos versículos que eu vou estar falando aqui, enquanto você, de olho fechado, vai permitir que o Espírito Santo ministre essa palavra no seu coração. Primeiro versículo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Segundo versículo, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Terceiro versículo, sabeis também que ele se manifestou. Ele quem? Jesus. Para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que vive pecando não viu. Olha só, todo aquele que vive pecando não viu a Jesus ainda, e nem o conheceu. Outro versículo, se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais um, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Que nome? O glorioso nome de Jesus. Mais um, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E por último, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós se entregou, porventura não nos dará graciosamente, ou seja, através da graça, e graça é favor imerecido, não nos dará graciosamente todas as coisas? Pai amado, peço que o teu Espírito ministre ao coração de cada um de nós nessa noite, Senhor. Que o Senhor nos leve a uma tomada de posição, Senhor amado, que traga resgate à nossa vida, que traga coragem, que traga intrepidez, que traga confiança e que traga, acima de tudo, o firme propósito de permitir que o teu Espírito nos trate nos quartos mais sombrios da nossa vida, aqueles quartos trancados, onde nós cultivamos pecados ocultos, que nós não deixamos ninguém entrar naquele quarto. Que o Senhor possa arrombar a porta desses quartos escuros. E que o Senhor possa tratar dos nossos pecados pelo poder do teu Espírito. O Senhor conhece a nós mais do que nós mesmos, Senhor. Então não permita que nós sejamos cristãos derrotados, mas faz de nós, Senhor, luz para a sociedade, sal na terra, Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Muito obrigado por tudo, Senhor. E que o teu Espírito nos acompanhe e não desista de nós em momento nenhum. Toda honra, toda glória, todo poder seja dado a teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.